E eis que eu me deparo com esse artigo aqui, explicando por que um agente de IA é um mau pair programmer. Primeiro, o que é esse negócio de pair programming? Em algumas metodologias ágeis, é bem comum você adotar um processo em que você tem um par que programa contigo. São dois programadores trabalhando juntos, às vezes até compartilhando o mesmo computador. Esse tipo de prática não é só para desenvolvimento de sistemas, não. A gente sabe que em pares, duas cabeças pensando funciona melhor que uma, né? Então isso é bem comum em análise de desenvolvimento de sistemas. E aí esse cara fez um artigo e ele colocou alguns pontos e eu gostaria de contrapor alguns deles, porque é legal a gente, como profissional, sempre que uma nova tecnologia surge, existe aí uma certa resistência, mas em geral, como é uma tecnologia nova, na maioria das vezes, a nossa resistência cria um viés e faz com que a gente tenha mais dificuldade de adotar essa ferramenta. Isso é prejudicial para a nossa carreira, isso é prejudicial para o nosso desenvolvimento. Quando surgiu a internet, os mecanismos de buscas, na época há quem dizia que as pessoas ficariam mais burras, que as pessoas iriam fazer as coisas erradas porque as buscas traziam resultados com informações erradas também, e no fim das contas o que a gente viu foi totalmente o oposto. E o mesmo vale para a inteligência artificial. Uma tecnologia nova, ela erra, claro que ela erra. Mas chega ao ponto de ser inútil, como ele diz aqui. Ora, se você pode ter uma IA trabalhando contigo como seu par, como seu copiloto, ela vai te atrapalhar? Ou é você que está se atrapalhando porque não sabe usá-la? Então vamos dar uma olhada nesses pontos levantados por ele aqui e ver se ele tem razão ou não, embora eu já adiante que não. Então o primeiro ponto que ele coloca é falta de contexto compartilhado. Ele argumenta aqui que agentes de IA não compreendem o contexto mais amplo de um projeto, ou como objetivos da equipe, ou preferência de codificação, e aí eu traduzi aqui inclusive, tá? E frequentemente fornecem soluções genéricas ou desalinhadas com as necessidades específicas. A resposta está na própria questão dele, né? Falta de contexto compartilhado, é só você compartilhar o contexto. Então ele diz que os agentes não compreendem o contexto mais amplo de um projeto, como objetivos da equipe ou preferência de codificação. Um par humano também, se não tiver compartilhado com ele os objetivos e as preferências de codificação, você vai ter o mesmo problema. Agora, e na IA, como é que você compartilha isso? Compartilhando? Os agentes mais modernos, como o Cursor, o Windsurf, nesses agentes, geralmente você coloca ali no README, no arquivo principal, no arquivo que está na raiz do projeto, no repositório, você coloca lá esse tipo de informação, quais são as preferências de codificação, quais são as boas práticas que você vai adotar naquele projeto, quais os objetivos da equipe. Aquilo tudo vai servir de contexto para o agente. Então, se você informar para o agente quais são os objetivos da equipe, preferência de codificação, ou quaisquer outras informações, é claro que o agente vai levar isso em consideração na interação com a pessoa. Então, isso aqui não faz o menor sentido, isso que ele colocou aqui. O segundo item que ele colocou, a comunicação unilateral. Ele coloca que, diferente de um parceiro humano, os agentes de IA não participam de um diálogo bidirecional genuíno. Eles apenas respondem a prompts, mas não fazem perguntas proativas ou desafiam suposições, o que limita a colaboração. E aqui, no caso, ele deve estar se referindo ao uso especificamente dos assistentes, esses que têm uso mais comum, como o ChatGPT, como o Gemini, como o Grok, como o Claude, que você entra no site deles e você faz perguntas e obtém respostas. Mas um agente de IA não é esse tipo de interface que a gente usa, como é o caso do Cursor, como é o caso do Windsurf, como é o caso de todos os outros. É possível sim, mesmo no ChatGPT, você consegue um recurso lá chamado Tasks, que você consegue configurar ele para periodicamente, ou em determinada data e horário, fazer alguma coisa e depois te mandar por e-mail aquilo. Então é possível sim, ainda mais sendo um programador, é muito possível você criar os seus próprios agentes, você criar os seus próprios mecanismos de interação proativa. Então aqui também, vindo de um programador, é totalmente descabido aqui esse argumento. Desde o começo do ChatGPT eu já crio meus agentes e programo eles para que eles tenham uma interação mais proativa. Então você pode programar um agente, por exemplo, para todo dia, em determinado horário, fazer uma revisão do código e levantar os pontos ali de correção, ou dar as sugestões de melhoria, ou mesmo atualizar a documentação. Uma série de coisas você pode programar ele para fazer. O terceiro item é a incapacidade de empatia e alinhamento. Ele alega aqui que a programação em pares humana envolve empatia, como entender o nível de habilidade ou o estado emocional de um colega. Agentes de IA não possuem essa percepção, tornando suas interações mecânicas. Cara, não é para namorar com agente de IA, muito menos para levar ele para o cinema. É para ele te ajudar no trabalho. Não é para ele virar o teu amigo. Ele é um coleguinha de trabalho ali que você vai usar para aumentar a tua produtividade. Mas ele tem razão nesse ponto. Hoje
eles ainda não possuem essa percepção, porém, muitas ferramentas experimentais, como o Google AI Studio, permitem que você compartilhe a sua câmera e ele analisa, sim, esses aspectos. Ele analisa como você está, se você está triste, se você está chorando, se você está feliz. Um dos itens que ele comentou aqui, que é o nível de habilidade, dá para identificar, sim, pelo código do projeto e pelo histórico de interações que você realizou no projeto. Consegue analisar um código, se um código é avançado, intermediário ou de iniciante, né? Então, em breve, teremos ferramentas que fazem isso sim, mas de fato os agentes que existem hoje, eles não fazem isso, eles não têm essa questão da empatia do alinhamento, mas eles analisam sim o nível de habilidade do desenvolvedor que está lá. Isso acaba indiretamente virando um outro item aqui que ele colocou, e nesse aqui eu tenho que concordar: respostas excessivamente confiantes. Eles são muito assertivos, e assertividade não é estar certo. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu comento sobre isso. Ele comenta aqui que os agentes de IA podem gerar código ou sugestões com confiança, mesmo quando estão errados. Faz isso frequentemente mesmo, levando a possíveis erros que um programador humano poderia identificar mais facilmente por meio de discussão. Então, o ponto aqui que ele alega realmente acontece, faz sentido. Os modelos, em suas últimas versões, eles fazem pesquisas na web para aperfeiçoar suas respostas, para deixar suas respostas melhores, mais otimizadas. Afinal de contas, ele injeta automaticamente ali no contexto da pergunta informações com fontes geralmente mais confiáveis e que vão dar para a própria IA uma capacidade de análise e entregar informações mais precisas, mais corretas. Mas ele está presumindo aqui que programador humano não erra. Isso não é verdade, especialmente os iniciantes. Eles erram e erram muito. Diria até que erram mais que a IA. E ele coloca aqui que podia ser identificado facilmente por meio de discussão. Uma coisa que me incomoda um pouco dos críticos e dos céticos em adoção da IA como uma ferramenta de trabalho que aumenta a produtividade é que eles reclamam que a IA gera código errado, dá respostas erradas. Eu não sei com quem que essa turma trabalhava. Mas cadê os softwares perfeitos feitos pelos humanos aí no passado recente? Que não existe. Tem erro pra caramba, um monte de aplicação mal feita. Todo mundo erra. Eu erro, os colegas erram, professores erram, alunos erram, mais ainda. Eu não sei qual que é a referência desse cara, mas humanos também erram, né? E existe uma forma de combater essas respostas excessivamente confiantes, que é especificar de maneira crucial, fazendo paralelo com o ChatGPT, que ele adora usar esse adjetivo, é estabelecer no prompt de sistema que você não quer ser bajulado, que você quer que ele tenha uma atuação mais crítica, então você reduz muito esse excesso de respostas confiantes demais, né? Outro ponto que ele coloca é limitações em tarefas criativas. Ele alega que, embora a IA seja eficaz para tarefas repetitivas ou bem definidas, como gerar trechos de código, você está redondamente enganando aqui, ela enfrenta dificuldades em cenários que exigem criatividade, julgamento ou resolução de problemas ambíguos. Tá bom. Vamos dar uma olhada nesse relato aqui desse blog, que ele colocou aqui, o Claude 4 da alucinação para a criação. Então ele coloca, tem dois tipos de erros de IA. Os que irritam você e aqueles que fazem você parar e observar a sua tela com curiosidade, e diz que foi surpreso pelo Claude versão nova, o 4, né, recentemente, e aí ele simplesmente colocou aqui que ele pediu para ele escrever um código com 4 botões, uma resumida aqui. Ele pediu para escrever um código com 4 botões. O continue com GitHub, continue com GitLab, continue com Bitbucket. E aí ele falou, ele estava usando uma biblioteca, esse Carbon Icon, e o Carbon Icons ele tem o ícone do GitHub, tem o ícone do GitLab, mas não tem o ícone do Bitbucket. E quando ele viu a tela, ele falou, da onde que ele viu esse link aqui, esse ícone, se esse ícone não tá aqui no Carbon Icons? E aí depois, quando ele analisou o código, ele percebeu que como não tinha o ícone, o Claude desenhou o ícone usando uma tecnologia aqui do HTML, o SVG. Ele desenhou um ícone. E o ícone do Bitbucket é esse mesmo. O ícone é esse mesmo, ele desenhou igualzinho. Então, como é que não tem criatividade? Tem criatividade, sim. Então, ela é eficaz para tarefas repetitivas? Caramba, é mesmo. Ela escreve poesia, ela escreve música, ela escreve textos dos mais diversos. Se você explicar detalhadamente o que você quer, ela faz isso muito bem. É perfeita? Não é perfeita. Mas dizer que ela só serve para tarefa repetitiva? Para tarefa repetitiva são outras ferramentas. Não, a inteligência artificial, né? Impacto na aprendizagem e crescimento. Aí ele diz que trabalhar com um parceiro humano promove aprendizado mútuo e desenvolvimento de habilidades. Em contrapartida, depender da IA pode levar a uma abordagem mais superficial, com menos oportunidades para reflexão crítica. Quando que você tem a possibilidade, o privilégio de ter um colega de trabalho com um conhecimento tão amplo em
tantas áreas de forma tão diversa. Então, assim, no que diz respeito à educação, ela é uma aliada ou é um desafio à originalidade? Ela é uma aliada ou é um prejuízo para o nosso desenvolvimento intelectual? Bom, a gente não aprende nada sozinho, não é mesmo? A gente precisa conversar, interagir, a gente precisa extrair informações de outros lugares, a gente precisa processar, a gente precisa fazer exercícios. O ponto é que se você usar a IA como um copiloto, e isso certamente deve ser feito no trabalho, quando você está estudando, você não deve usá-la como copiloto, você deve usá-la mais como um tutor. Pode usar ela para te ajudar na resolução de exercícios, mas você também pode usar ela para criar exercícios, para questionar e etc. Né? É como você pagar alguém para fazer exercício por você na academia. Isso não vai dar certo. Os teus exercícios, para o teu desenvolvimento profissional, para o teu desenvolvimento pessoal, é você quem tem que fazer. Mas no trabalho você tem que usar ela como copiloto. Trabalho não é para você aprender, trabalho é para você executar, para você produzir, aprender em outro horário. É claro que as interações vão fazer sim com que você aprenda. Eu já aprendi muita coisa interagindo com as IAs, das coisas que eu não sabia, e você questiona, você identifica aquilo que serve, aquilo que não serve, como em qualquer processo de educação e de desenvolvimento pessoal. Para finalizar, IA como ferramenta não parceiro. Então, no artigo, ele conclui que os agentes de IA são mais adequados como ferramenta de suporte, por exemplo, para consulta rápida ou automação, do que como substituto para parceiros de programação que oferecem conexão humana e colaboração dinâmica. É claro que a IA não vai substituir um humano, mas se você não trabalha com pair programming, ou se você tem a possibilidade de pegar uma equipe de dev e multiplicá-la por 2, colocando a IA como pair programming, eu acho que isso deve ser experimentado. Eu acho que as equipes elas devem procurar um meio de fazer isso com eficiência, para otimizar o próprio trabalho, para baratear o produto que eles estão desenvolvendo. Então, para finalizar, não seja um dev recalcado. Você está parecendo aquela galera retrógrada que foi contra a internet, que foi contra os mecanismos de busca, que foi contra a luz elétrica, a lâmpada de bulbo, que foi contra o e-mail, que foi contra o smartphone. Não tem jeito. A inteligência artificial chegou e ela tem que ser absorvida. Quanto menos você resistir, melhor vai ser para o teu futuro profissional. A IA não vai substituir você, mas uma pessoa que sabe usar a IA, ela pode substituir você sim. Aprenda a usar a IA antes que ela aprenda a usar você. Coloca aí o que você acha, comenta aí o que você acha desse posicionamento de que a IA não serve como pair programming. Deixe seu comentário, se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades e até a próxima.